Bom, entramos online. Oi, gente, boa noite. Alguém por aí já? Vamos ver. Antônio, não sei se tu enxerga bem aqui, que a gente vai vendo quem vai entrando. Parece um olhinho para ti? Eu tenho que entrar pelo grupo do Face. Eu tô no próprio programa e não tô Ah, tá. Não, tudo bem. Deixa eu ver aqui. A gente já entrou. Ah, tem 3, 4. Tá entrando, a galera tá chegando. Massa. Boa noite, todo mundo. Satisfação. Pronto. 5. Bora esperar mais um. Oi, boa noite. Começou agora, vai começar ainda. Deixa eu ver. Oi, Deila, vai começar agora. Israele, boa noite. Beatriz, boa noite. Estamos chegando. A galera está se espertando aí, sai da cama. Galera na preguiça, que eu sei. Bom, gente, boa noite a todos. Hoje a gente está com mais uma aula, né? Uma mega palestra super atual, é uma palestra super inovadora, tá? É uma tendência de mercado que o Antônio vai apresentar hoje aqui, né? Eu conheci o Antônio nas redes sociais, acho que por um acaso, né, Antônio? A gente tem uma relação assim, meio do acaso, mas eu tenho uma empatia muito grande, assim, uma conexão muito legal com o Antônio, acho que eu fui aí as nossas conversas, né? E eu fiz esse convite para que o Antônio pudesse colaborar no nosso curso, trazendo a expertise dele dentro da comunicação e trabalhar com geotecnologia é se comunicar, né? Ele tem um trabalho maravilhoso, um trabalho premiadíssimo, ele mesmo vai falar, vou deixar isso para ele. Tem um e-book bem interessante, eu ainda não terminei, mas eu já li uma boa parte. E depois também ele vai falar aqui para vocês, né? A gente vai falar hoje sobre mapeamento colaborativo, certo? E como é que essa colaboração em forma de comunicação, a importância de comunicar corretamente e melhor comunicar geograficamente para que a gente possa tomar as decisões. E agora eu vou deixar o espaço aqui para o Antônio, ele tem aí o tempo que ele quiser, se apresenta, Antônio, interage aí com a galera, fica super à vontade. E boa noite, gente. Beijo, depois eu volto. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado, Tatiana, aí pela apresentação, super otimista, e eu espero que seja para todo mundo mesmo uma boa apresentação aqui. Bem, me apresentar, eu sou Antônio Laranjeira, sou pesquisador da UFRB, que é a Federal do Recôncavo da Bahia. Também fiz o mestrado na Federal de Sergipe, a UFES, especializando aí, a minha formação primeira foi na área de comunicação social, em jornalismo, e a segunda, que foi o mestrado, foi realmente na área de geografias da comunicação, que é uma linha de pesquisa que começou lá na UFES, e hoje já tem também no Rio de Janeiro, na UFRJ, tem também na USP, tem gente pesquisando isso, tem gente de Santa Catarina pesquisando isso em vários cantos do Brasil. Então, Geografias da Comunicação está sendo realmente bem uma palestra que eu vou fazer. Eu queria que isso aqui ficasse aberto mesmo como uma aula, vocês podem mandar comentários, eu estou vendo aqui 9 comentários, agora está aparecendo para mim, está sincronizando com o Facebook, eu estava na dupla tela aqui para encontrar, mas já ficou mais fácil. Vocês podem ir falando aqui, tá? Que a gente vai conversar ao longo da minha explicação, eu vou estar de olho para responder, caso alguma sigla, alguma coisa que eu fale não fique muito explicada, vocês podem comentar aí. Bem, eu vou compartilhar a segunda tela para ter aqui com vocês esse momento agora, para falar desse tema, né, que é proposto hoje, que é o de mapas colaborativos. Eu dei esse título de Novas Mídias, Novos Mapas, porque normalmente a gente não associa a relação da mídia com os mapas. E a gente está agora passando um momento de coronavírus com uma pauta da mídia e com a necessidade também de se fazer mapas para solucionar, amenizar, mitigar, enfim,
informar, acima de tudo, as pessoas e gerar menos pânico no que diz respeito à informação mesmo, porque ela faz parte, como a gente sabe, da própria globalização, né? Então, a informação é um vetor que, se não for bem determinado, ele pode vir para criar informação útil ou inútil, organizadora ou desorganizadora, eu costumo dizer. Então, eu vou apresentar mesmo aqui a minha participação também nessa palestra. Eu acho que foi meio porque a gente se conheceu, eu e a Tatiana, aí, mas nada é por acaso no mundo dos algoritmos, né? E realmente essa aproximação fez parte, né, de buscas que eu também já vinha fazendo sobre outros perfis no Instagram que falem do tema, que realmente tem alguns, né? No Brasil a gente tem um pessoal popularizando isso. A última aula que a gente teve também aqui desse curso foi com um professor muito interessante, justamente trazendo aí, né, professor da UNB. Então vejam vocês, Norte, Nordeste, Sudeste, em todo canto tem gente dialogando sobre essa popularização das geotecnologias em várias áreas, né? Comunicação, em vários tipos de instituições, né? Instituto Federal, Universidade Federal. Então, é realmente uma tendência a falar sobre geocomunicações, como eu costumo dizer, são as novas telecomunicações, né? No sentido do século XXI. Eu acho que a gente fala pouco dessa própria palavra, né? Geocomunicações, a gente fala muito de telecomunicações, e na própria geografia, enfim, quem dirá no campo da comunicação, né? Que agora é a primeira vez que eu cito isso, né? Pela primeira vez no Brasil, mas quem fala isso pela primeira vez lá em 2007 é um dinamarquês, o Lars Brodersen. Posso deixar também aqui a referência para vocês depois, que é um trabalho sobre geocommunication, esse conceito mesmo que a gente vai falar hoje. Então, vou começar a apresentação sobre mapas colaborativos, falando sobre os mapas do século XXI. A diferença básica dos 20 séculos anteriores, eu costumo dizer que a gente estava numa era pré-comunicacional dos mapas. Os mapas eram feitos por poucas pessoas, para poucas pessoas, no sentido de gênero que a gente está aqui falando hoje. A palavra cartógrafa quase não faz parte da história oficial da cartografia, né? Você não vê a mulher ocupar esse espaço também. Então, eu acho que os mapas no século XXI vêm com uma série de possibilidades de renovação. Boa noite para todo mundo que está entrando aí, dando boa noite. Eu não sei, Facebook user, pode ser qualquer pessoa. Boa noite para você. Então, falando propriamente dos mapas no século XXI, eu cunhei um termo que na comunicação a gente fala muito também sobre a corrida espacial, principalmente as discussões sobre a economia política da comunicação, fala-se muito sobre a corrida espacial, mas não se debate em nenhum campo da comunicação, pelo menos por enquanto, de maneira aberta a corrida infoespacial, que seria justamente uma fase evoluída da corrida espacial. Por que esse termo vem com info? Justamente a distribuição dos mapas na internet, a partir de 2004, com o Google Earth, que começa a popularizar a cartografia. Eu lembro que eu acessava a internet naquela época, para mim era fantástico aquele software, eu achava muito interessante, e até hoje, com certeza, muita gente se encanta, né? Por ter uma possibilidade de ver o mundo na tela do seu computador, né? Uma realidade representada ali, com tamanha precisão e qualidade, né, que foi evoluindo. E aí a gente fala dessa cartografia no século XXI como esse movimento que ganha adesão de colaboradores. Então, basicamente, antes de 2004, a gente não tinha pessoas colaborando via web para construir isso que a gente chama de GeoWeb, que é justamente a dimensão do código da internet que linka o link HTTP com a geocoordenada de latitude e longitude. Se vocês olharem o link de qualquer busca que você faça no Google Maps ou no OpenStreetMap, como a gente vai falar aqui, vai estar lá o link, em seguida a coordenada do que você está procurando, da rota que você está fazendo, enfim. Isso é
muito chave, parece bobo a gente falar do link, a diferença do link, mas isso é muito chave, porque isso conecta o ambiente do GIS com a web. Então, essa ideia de GeoWeb, por alguns autores, é comentado como GIS Web 2.0. Deu-se esse nome GeoWeb recentemente por um autor americano, o Michael Goodchild, que é referência no assunto, nessa discussão sobre a evolução da comunicação cartográfica. Então, quando a gente fala das colaborações, é importante a gente frisar duas coisas, né? A história do Google Maps e do OpenStreetMap, e que cada um deles justamente caminhou para um lado nessa história. A ponto da gente colocar um versus o outro aí, mas apesar de ser um versus, digamos assim, a gente não está querendo dizer que é uma empresa que está competindo com a outra. Está muito em voga esse discurso, né? Há muito tempo, de competitividade. Eu acho que a internet ela veio para quebrar um pouco com isso e a gente usou mal ela desde que ela surgiu até agora. No sentido que o Google Maps ele não vai nunca ganhar nada contra o OpenStreetMap, porque ele não está querendo ganhar do Google. Então, se você não está competindo, você está fazendo o quê? Você está criando uma outra realidade, uma outra possibilidade de a gente ter mapas que são construídos por pessoas que colaboram, produzem e utilizam os dados. Então, como é que pode isso? O Google Maps não é a mesma coisa que o OpenStreet, também não são pessoas que estão produzindo, que estão utilizando, com uma diferença básica. O Google Maps, quem paga tem destaque. Então, por aí você já tem uma série de outras questões, como a impossibilidade de inserir ruas, trilhas de pedestre, enfim, estradas vicinais, uma série de redes que predominam no nosso território brasileiro e latino-americano. Então, quer dizer, todos esses caminhos que carro não passa, o Google não mapeia, em resumo, a grosso modo. Mas aí a gente tem que falar que distinção é essa, né? A colaboração para Google Maps, desde que ele surgiu, em 2004, a partir do Google Earth, que usa os dados o Maps usa os dados do Google Earth, enfim, vai convergindo, né? O Big Data deles vai se adaptando. Hoje, o Google Maps recebe informação do Waze para o trânsito, fornece a base de dados para o Uber, ou seja, essa convergência entre empresas se dá normalmente através dos mapas da Google, na maioria. Para a gente só ter um panorama de quanto isso está ligado ao capitalismo. Enquanto o OpenStreetMap, ele tem uma função de software, plataforma livre, ou seja, de mídia livre, que é distinto do Google. Como? Você está falando em colaboração ali sem fins lucrativos. Então, quando você cria algo que tem fins lucrativos versus não tem fins lucrativos, você tem os dois tipos de colaboração. O que a gente chama de crowdsourcing, ou seja, que é uma massa de pessoas avaliando os lugares por onde passaram, fornecendo seus dados de GPS para o trânsito, que é o Google. E quando você tem um produce, que a gente pode traduzir assim. São conceitos de autores internacionais, que eu faço uma revisão justamente na minha pesquisa para destacar que não são colaborações idênticas. Pelo contrário, são totalmente distintas. Porque vão para Big Data distintos, são usados por outras plataformas distintas, como eu falei, o Uber, o Waze, não usam o OpenStreetMap. Ao contrário, existem outros aplicativos, como o Maps.me, que utilizam o OpenStreetMap e não utilizam o Google. Então, não existir um melhor do que o outro. Cada lugar do mundo vai decidir qual funciona melhor para o seu território. Isso é muito importante frisar. Não existe uma plataforma melhor do que a outra. É uma corrida. E como toda corrida, ela continua. Não se sabe, eu não estou aqui para apontar o que vai ser ela no futuro, mas eu estou aqui para apontar o que ela está sendo nos últimos 15 anos, que foi a minha pesquisa de 2004 a 2019, e que agora continuo acompanhando isso nas redes sociais, fazendo comentários, nas minhas aulas aqui também, trazendo as novidades, como a gente vai ver aqui adiante, sobre esses dois Big Datas aí dos mapas. Então é importante começar por essa história deles aí. Deixa eu avançar. A distinção que eu fiz conceitual também foi o seguinte: tem um debate amplo, internacional, até agora, né, que conceituou muito a ideia de Voluntary Geographic Information,
Em resumo, informação geográfica ou geoinformação de voluntários. É a origem dela. Surgiu de voluntários. Eu, por ter lido várias coisas, fiz uma revisão enorme de trabalhos e não tenho encontrado nenhum termo que desse conta do que o Google estava sendo, até porque eu comecei a pesquisa em 2017 e em 2017 o Google fechou para as colaborações. Não existe mais o Google Map Maker, que era o editor. Agora, quem quer editar vai avaliar os lugares. O que está no mapa, o que não está só vai ser inserido pontos. As vias só os carros da Google oficiais é que vão mapear. Então, por aí vai. Pra vocês terem ideia da necessidade de falar de outro conceito. Porque se as coisas mudam na vida, na realidade, elas têm que mudar na teoria. A gente não pode achar que quem colabora com o Google é voluntário. Em essência, hoje em dia, não. Quem colabora são funcionários. Então, por aí, eu criei o conceito de PGI, PGA, que seria o PGI, que seria Proprietary Geographic Information. Então, a geoinformação de propriedade de uma empresa, certo? Estamos falando de uma empresa que é a Alphabet, que tem a Google, ou seja, há uma holding ainda por trás dessa empresa. Então, o compromisso de uma empresa, o compromisso das pessoas é distinto nesses dois modelos de produção de geoinformação, certo? São modos de produção, para a gente deixar uma coisa aqui bem marcada. Então, os mapeamentos de base VGI, o que eles fazem? Mapeamentos que são demanda de alguém do território. Seja o caso, por exemplo, do estudo que eu fiz, eu vou dar um exemplo para ficar o conceito aplicado, né? O estudo que eu fiz no mestrado foi sobre como que o OpenStreetMap superou em qualidade os dados do Google Maps na cidade de Cachoeira, na Bahia. Uma cidade histórica, turística, que ganhou uma universidade nos últimos 15 anos também. Então, nessa evolução das geotecnologias, Cachoeira também evoluiu. Se tornou uma cidade universitária, deixou de ser só uma cidade histórica. Então, isso também mudou muito a dinâmica da cidade, a ocupação dos espaços, a dinâmica das pessoas que precisavam de mapas. Então, para ter uma ideia, por que o VGI predomina em relação ao PGI em Cachoeira? Por que os mapas do OpenStreet superam o Google lá? Simplesmente porque as pessoas que foram para lá e introduziram software livre, a cultura digital livre em Cachoeira, queriam um mapa que era mais necessário ser feito mais rápido do que o mapa que o Google tem. Então, simplesmente, a demanda do território, de alguém que está habitando ele, seja alguém que está chegando, ou seja alguém que já é do território e leva essa tecnologia para lá, é que vai fazer a dinâmica do VGI. O VGI basicamente surge por alguém do território que precisa. Enquanto o PGI surge de uma demanda externa. Alguém do Google avalia que existem muitos fluxos de GPS numa área que não tem muitos comércios mapeados lá. É isso que faz eles dizerem para onde vai o carro mapear. É uma questão econômica. Não é uma questão política local. É uma questão econômica global. Então, eles só mandam aqueles carrinhos ali por uma ordem superior. Não sou eu e você pedindo que eles vão lá. Agora, se eu e você pedir, talvez a Tatiana ou a Antônio, um material para produzir mapa em OpenStreetMap, ele vai te indicar e você vai poder fazer seu mapa. Então, essa é a diferença da autonomia que isso gera, né? Essa possibilidade. Então, por que a gente fala nessa distinção de onde fazem, o que fazem, por que fazem, onde fazem? Justamente, onde é que o VGI predomina? Normalmente na periferia, nas periferias em geral. A gente está falando de centro e periferia como princípio. Então, seja na Amazônia, seja na Bahia, sempre vai existir algo que é periférico a algo. Sempre vai existir um lugar que se diz centro, né? E que normalmente se autodenomina o centro, né? A periferia é nominada e o centro se auto-intitula sempre. Então, essa questão que, enfim, já é uma carga minha da própria formação, né? Com a orientação teórica do Milton Santos, de que periferia e centro mudam o tempo inteiro, né? O lugar é fixo, a localização não. Então, o lugar está lá, mas ele muda de localização o tempo inteiro. O mundo está mudando, ele pode se tornar mais periférico, ele pode se tornar mais central.
só depende dos recursos. E, normalmente, os lugares que estão no mapa são lugares desenvolvidos, para a gente começar também a entender por que a gente tem que falar de VGI. E por que a gente tem que falar de PGI também. Acho que VGI tem que ser mais na prática e PGI tem que ser mais na discussão da teoria, porque, de fato, não se faz uma discussão crítica nesse aspecto. Metodologia. Bem, o que eu fiz no mestrado? Comparei o que se chama de contraste cartográfico, segundo eu mesmo. Na verdade, segundo eu mesmo, mas eu só dei o nome, o que já existe, né? Essa ferramenta se chama Salter. Eu fui pesquisar, descobri que era um geógrafo, mas não sei se foi em homenagem a ele, não tem uma base para afirmar isso, mas eu acho que sim. Essa ferramenta chamada Salter, ela fica disponível na web para a gente comparar por essa setinha aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu dar um zoom na imagem. Essa setinha no meio da tela, você arrasta para a direita e para a esquerda para conseguir ver o contraste. Que contraste? Essas camadas aqui, ó, que estão aqui do lado, Google Open, você tem como arrastar aqui essa barra e visualizar. E aqui é o zoom mesmo da escala. Aqui eu estou dando um exemplo da Baía de Guantánamo, que é um território de Cuba sob administração norte-americana, né? Toda essa poligonal aqui. Detalhe, o Google Maps não mostra essa poligonal. Para ele, tudo aqui é normal. O OpenStreetMap faz essa distinção entre áreas militares. Seja um quartel aqui no Brasil, ou a base de Guantánamo, tudo que não for de acesso civil liberado vai estar dessa forma restrito, com a poligonal em vermelho. Vocês podem acessar o link que está aqui, eu vou deixar para ver melhor, tá? Para comparar também outros lugares. É bem interessante essa metodologia, porque você começa a contestar. Poxa, cadê a qualidade nesse local? Por que a gente não faz um mapa livre aqui? Por que a gente deixou o Google fazer tudo isso, né? Enfim, cumplicidade e revolta bate nessa hora aí. Vai depender só da sua relação com o seu território, da sua insatisfação com o próprio mapa. Aqui é o caso do Alemão, Rio de Janeiro. O mapa do Google está aqui à esquerda e o mapa do Alemão no OpenStreetMap está à direita. Eu fiz uma busca, né? Coloquei lá no OpenStreetMap, busquei o Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Mesma coisa no Google. E nessa escala, a gente percebe que há uma distinção. Eu vou aproximar também para mostrar a vocês. Vocês podem ver de perto, mais uma escala mesmo local, mas isso aqui é o essencial para vocês entenderem. Esse é o alemão no Google. Tá? Esse é o alemão no Google. Tem aqui alguns pontos azuis, estão vendo? Uma rua principal em branco e outras ruazinhas menores aqui que dá realmente para ver que ele está marcando. Mas quando a gente olha a diferença no Open, é muito gritante, porque dentro dessa poligonal é o mesmo bairro e tem uma série de coisas, de elementos aqui que não aparecem lá. Todos esses pontinhos pontilhados vermelho, por exemplo, são becos, vielas, passagens que os próprios moradores ajudaram a mapear. Isso aqui, que está na poligonal como uma rede de transmissão, é o teleférico, né? E como a gente sabe, o Complexo do Alemão é uma das favelas mais populosas do Brasil, um dos lugares onde a gente tem maior contraste social do mundo, e está aí também um contraste cartográfico, né? Então, eu costumo dizer que temos que olhar esses mapas com esse rigor de tudo bem, isso aqui não é o que eu quero é outra coisa, e foi o que alguns lugares já fizeram. Vou mostrar também um exemplo de Cachoeira, para a gente ter mais uma vez essa questão do VGI e PGI marcando aqui a discussão. Aqui é a cidade no Google, tem uma ponte, um rio, que é o Rio Paraguaçu. Como vocês podem ver, essa ponte é uma ponte histórica, tem um significado muito forte aí, por ter sido a ponte que levou o nome do imperador Dom Pedro II. Enfim, uma cidade de uma carga conservadora imensa, né, que ganhou o extrovertido a partir da universidade. E essa estrutura metálica, essa ponte,
ela está aqui registrada, claramente, como uma rodovia 420. A cidade tem aqui um hotel, pousada, outra pousada, praça, Correios. Vocês podem ver que o que tem em destaque nessa escala aqui é isso. Comparando com o que a gente tem em destaque nessa mesma escala de 200 metros, como vocês podem ver aqui, no OpenStreetMap, a diferença é gritante, porque aí você tem realmente muito mais ícones. E esse muito mais significa não só a quantidade, mas a qualidade da informação. Né? Vocês imaginam, uma cidade turística. Eu sou um japonês, antes do coronavírus, eu sou um chinês, e vim aqui para o Brasil visitar, vim conhecer Cachoeira. Eu quero um mapa que me dê esses dados da cidade, essas informações, traduzido em chinês. E se eu estiver usando o Maps.me, é capaz de eu ter isso. Porque aí, com o aplicativo offline, traduzido, eu vou estar naquele território, eu vou ter aquela propriedade do meu próprio aparelho, da minha própria tradução, eu vou poder me locomover, por mais que ninguém ali fale a minha língua. Eu também não condeno se um japonês chegar e não souber falar inglês, e não souber falar espanhol, e não souber falar português, muito menos. Então, eu acho que o mapa também está aí para democratizar essa liberdade nossa de ir e vir nos lugares, nesse sentido da mobilidade urbana, do cotidiano, né, de quem é estrangeiro, no caso, pensando numa situação de uma cidade turística ou de qualquer outro lugar. Porque, afinal de contas, o habitante, normalmente, eu costumo dizer, tem um paradigma, né? O habitante ele já conhece o território dele, para que ele precisa de um mapa? Então, normalmente, essa tensão acontece quando alguém de fora ou algum investimento de fora chega na cidade, passa a mobilizar a cidade e, então, por vias próprias, eles se movem para colaborar e produzir informação ou esperam uma empresa como o Google chegar e fazer tudo. E quando ficam esperando, normalmente ela demora. Foi o caso de Cachoeira, que conseguiu justamente superar. E para vocês terem ideia, isso aí aconteceu em 2012. A gente já tem 8 anos dessa corrida dos mapas acontecendo em Cachoeira, certo? E até hoje o Google não superou o Open em qualidade de dados. Ou seja, se mapeou tanta coisa a partir da informação que foi coletada entrevistando as pessoas da cidade, sabendo o que é que tinha de comércio, qual era o contato telefônico e tal, cadastrando tudo lá no OpenStreetMap. E vejam vocês, 8 anos de atraso. Você entra nas imagens do Street View, o que adianta ter foto se é de 10 anos atrás, se é de 6 anos atrás, né? Enfim, se são retalhos, não é atualizado a cidade como um todo, e não há um compromisso de voltar lá para mapear. Então, outras marcas também do VGI e PGI, que eu deixo para vocês pensarem também. E aí, se tratando da metodologia, bem, eu acho que é interessante falar disso. Eu tenho um tempinho, tenho 28 minutos agora, eu vou tentar levar isso por mais um tempo para abrir para perguntas também, para uma conversa da gente. Agora, saindo um pouco da discussão VGI e PGI, isso aqui não inclui, basicamente, a questão conceitual da licença de uso, da questão econômica, política, social, que a gente estava falando. Né? Eu acho que aqui se trata mesmo de uma questão de escolhas que, enfim, eu não estou aqui para discutir qual é a melhor nem a pior, mas são metodologias de mapeamento colaborativo. Ambas funcionam, cada uma vai servir para um caso. Agora mesmo a gente está falando de uma situação bem avessa que a gente está de coronavírus, né? Quarentena. Como é que eu vou fazer mapeamento de vivência espacial num momento de isolamento social? Não tem como, né? Mas se a gente está falando de um mapeamento de análise espacial, tem. A gente pode ficar em casa fazendo mapas, inclusive é terapêutico, né? Melhor do que você ficar desocupado, você fica ali, ganha experiência, né? Produz para uma comunidade enorme de pessoas que usam. E deixa eu entrar aqui nas perguntas antes de começar a explicar para vocês propriamente. Professor, os dados do Google são mais novos que o do OpenStreetMap? Na verdade, se você está perguntando sobre o surgimento das duas plataformas, as duas surgiram praticamente na mesma época, 2004 e 2005. Os dados eles são atualizados localmente. Então, como é que a gente pode saber o que está mais novo do que o outro? Compara os dois mapas e a gente vai saber qual dos dois está mais atualizado. Normalmente existe um contraste. Normalmente. Você vai ver lugares que não estão lá. Então, se você perguntar
O que é mais novo, eu vou dizer a você que é a escolha que você fizer. Se você quiser atualizar o Google Maps, quiser trabalhar com eles, no sentido de, eu vou colocar pontos aqui no Google, e vou me tornar proprietário, vou ter que ter um aplicativo, monitorar todas as perguntas dos clientes sobre esses lugares. Você não mapeia e deixa lá. Você tem que se tornar responsável pelo aquele ponto que você colocou no mapa, através do Google Local Guides, que é um aplicativozinho que entrou no lugar do Google Map Maker em 2017. Foi descontinuado e eles lançaram o Local Guides para você colaborar. Mas você tem que ser o proprietário do lugar. Então, eu acredito que o Google está perdendo a corrida espacial, infoespacial, porque justamente as pessoas estão cada vez mais se apropriando do OpenStreetMap, e quanto mais a gente falar sobre Maps.me, quanto mais a gente disseminar a possibilidade de usar o OpenStreetMap, mais a gente quebra a hegemonia de uma empresa que não favorece a informação geoespacial da maior parte dos lugares do Brasil. Então, tem muita gente defensora do Google. Eu reconheço que assumir essa minha postura crítica é perigoso no sentido até mesmo de algumas pessoas interpretarem mal, achar que eu estou falando que o Google não serve para nada. Não, ele serve muito para análise de mercado, ele serve muito para publicidade, para o marketing e como, entendeu? Mas a gente está falando aqui sobre conhecimento para um momento que a gente está vivendo, em que a gente está provando que a economia não é nada sem a vida das pessoas e que as pessoas são muito maiores que qualquer empresa, muito mais importantes. Eu acho que a gente tem que ressaltar esse papel que a gente tem de dizer assim, a informação mais nova que vai ter aqui nesse mapa vai ser atualizada agora por mim, e eu vou dar essa minha contribuição aqui de trabalho para o mapa ter mais informação. Eu vou atualizar um bairro, eu vou fazer um mutirão com minha turma aqui da cidade para fazer a atualização dos meus mapas, entendeu? Então, é realmente uma discussão que, assim, cabe muito mais à prática do que a teoria responder, em termos de ser novo ou velho. Aliás, é uma coisa que a geografia discute muito, né? Novos lugares e velhos lugares é uma coisa que o discurso da globalização coloca. Cachoeira era uma cidade histórica que tinha vários lugares velhos que se tornaram super novos depois que a universidade chegou, porque os estudantes ocuparam, colocaram música ali dentro, enfim, movimentaram, deram vida, deram fluxo àquele fixo. Então, se tornou novo. Era velho, se tornou novo. E já foi novíssimo numa outra época. Eu costumo dizer que Cachoeira é uma ex-metrópole, porque ela já deixou de ser uma metrópole, mas ela já foi também. Então, nesse momento que ela volta, a ascensão, digamos, da evidência midiática, curso de cinema, curso de comunicação, ciências sociais, serviço social, museologia, história, mestrados, tudo isso concentrado numa cidadezinha de 40 mil habitantes, que a maior parte é rural, cria no centro urbano um rebuliço total. Então, para a gente ter uma discussão espacial assim, mais total, eu queria fazer esse comentário e caprichar na resposta. Acho que eu fui entendido. Mas voltando aqui, eu acho que, falando de metodologia de análise espacial, a gente vê aí, a professora Tatiana faz o trabalho, e outros professores aqui em aulas anteriores falaram sobre o uso de imagens de satélite, né, que são essa matematização do espaço, como diz o professor Ricardo Castilho, da Unicamp. A gente tem um espaço matematizado numa imagem de satélite, você tem ali tudo em pixel, né? E nessa escala 2D, a gente pode fazer justamente, estritamente, o trabalho remoto. Você não faz imagem de satélite trabalhando em campo, não. Normalmente você está num laboratório e está usando ele ali no computador, conectado com a web para poder fazer o mapa, seja em Google, seja em OpenStreetMap, né? Agora, normalmente, as pessoas usam mesmo as imagens de satélite para o OpenStreetMap, porque, de fato, o OpenStreetMap ganhou imagens. O Yahoo, por exemplo, compete com a Google, cedeu em 2005 ou 2006, se eu não me engano, as imagens de satélite deles, que eles tinham imagens de satélite, o Yahoo competia com a Google nessa corrida já espacial, que são imagens que são do Bing, né? E aí o OpenStreet falou, opa, agora que a gente tem imagem de satélite do Bing, vamos começar a correr atrás dos outros bancos de imagens, Sentinel, e aí todo mundo começou a cooperar com o OpenStreet. Tem, acho que umas 10 camadas de imagens de satélite disponíveis para você fazer mapeamento de análise espacial
no OpenStreetMap. E é bem legal a gente conhecer esse lado da história do OpenStreet, porque a gente vai entendendo como que grandes empresas, como a Microsoft, colocaram dinheiro no OpenStreetMap, no projeto, porque não é de graça que você faz um encontro internacional de produtores de voluntários do OpenStreetMap. Aí você traz gente do mundo todo. Eu tenho um colega aqui da Bahia, o Willy Marcel, que foi o cara que me apresentou o OpenStreetMap na UFRB, ainda em extensão como universitário de jornalismo, só para que vocês saibam que é nesse momento mesmo que a gente descobre as coisas e que mudam a vida da gente, né? E coincidências da vida, o Willy foi orientado pelo mesmo professor, Jean Borba, que participou da minha banca de mestrado na UFES. O Willy estudou rádio na UFES, era técnico da UFRB e estava com essa parceria explicando a gente mais sobre OpenStreetMap. O Willy nunca entrou na questão do Google, e o que me deixou instigado a fazer o mestrado também foi isso, né? Não tinha uma comparação, e eu falei, não, vamos fazer, porque é importante, é teoria na prática. E aí o mapeamento de vivência espacial, que é o segundo ponto, foi o que a gente fez, que o Willy ensinou a gente a fazer, que era o quê? Ir para a rua de bike, ir para a rua a pé, com gravador. Na época, não tinha, era 2012, mas ninguém da turma, né? Todo mundo pobre, aquele povo de universidade pública, o menino que ia para a faculdade quase que esperando o RU, e ninguém tinha celular, ninguém tinha smartphone, né? Tinha celular, não tinha smartphone, o sabido fone, né? Então a gente estava usando ali o que a gente podia, fazia a gravação com o gravador de GPS mesmo, na bike, colocava as vias, isso o Willy fazia com a bike, colocava essas vias no mapa e a gente ia preenchendo os pontos. O Willy fazia as linhas, a gente fazia os pontos. E como? Dividindo por bairro, pessoal de jornalismo, cinema, várias pessoas do projeto, que era o projeto Link Livre, já tinham essa conexão ali, já estavam sabendo que o OpenStreet existia e não estavam ligando muito para o que o Google estava fazendo na cidade. Então, a minha comparação ela vem anos depois com essa curiosidade de saber, poxa, será que o Google superou o OpenStreet depois daquele projeto? Constatei que não. Então, isso aí despertou toda uma questão na minha cabeça sobre por que não existe estudo sobre isso e vamos tentar uma metodologia comparativa. E aí, aquela coisa, aquele rebuliço que dá no momento que você está no mestrado, aqueles estalos que você vai tendo, que são muito prazerosos, por sinal, porque você sabe que você está contribuindo para realmente transformar a realidade, né? Seja na teoria ou na prática, e de preferência na teoria para a prática. É a minha visão. Então, a vivência espacial é um mapeamento 3D. Você tem a paisagem na sua frente, você não tem o objeto matematizado como é a imagem de satélite, você tem um mundo ali, as pessoas, né? Então, você tem realmente os objetos e as ações para você, de modo complementar, até fazer o mapeamento. Você pode usar a imagem de satélite e depois fazer o mapeamento de campo para reiterar os detalhes. Isso é sempre bom de falar. Então, aí vou dar um exemplo agora dessa metodologia que foi aplicada. Vou abrir esse link aqui para a gente ver melhor. Mas antes eu vou mostrar essa imagem para vocês, só para vocês terem ideia do contraste. Aqui é um mapa no Google e no Open, buscando pela mesma localidade, que é a Resina, uma comunidade quilombola na beira do Rio São Francisco, em Sergipe. Na divisa de Sergipe com Alagoas e na Foz também, né? Então tá na tríplice divisa ali, tá entre o mar, tá entre outro estado e tá na beira do rio. Realmente um local geograficamente marcado, né, na questão da geopolítica. Terra estuarina, rica, pessoal que trabalha com solo sabe, pessoal que trabalha também com a parte de engenharia de pesca sabe, produção de camarão, enfim, cassinicultura, isso entra de sola nesses lugares, ainda mais que é terra da União, aí os caras invadem, enfim, no Pará não precisa nem falar, né? Isso deve acontecer em muitos lugares. E vocês têm uma relação de territorialidade aí. E por eu não ser desse território, teve essa questão, fui convidado para ir mapear lá, porque no Google não aparecia, a resina não aparece. Aí, como eu fui para lá, hoje a gente tem essas lagoas, esse rio aqui, ó, que eu estou mostrando no mapa de baixo, buscados e encontrados na web. Se eu botar no aplicativo Maps.me, resina, e for dirigir no meu carro,
eu vou chegar até essa lagoa, eu vou chegar, vou ver esse rio, e tudo isso está oculto aqui no Google como uma grande mancha invisível. Vocês podem ver que estaria aqui o rio. É tipo o Bacurau, né? Aliás, Bacurau é tipo a realidade. Costumo dizer que a gente filmifica as coisas, né? Artificializa tudo. Ah, assim, parece Bacurau. Não, Bacurau parece a realidade. E eu tô lendo os comentários. Deixa eu voltar aqui. Então, vou mostrar, antes de abrir o link, eu vou ver os comentários. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou essa situação da resina, né? Particular, porque eu fui lá fazer esse mapeamento, foi uma experiência interessante que eu quero compartilhar com vocês. Não foi? Gente, é Murphy. Murphy ataca. Deixa eu ver. Foi não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o link normal. E vou compartilhar aqui com vocês a tela. Deixa eu ver. A professora me ensinou. Acho que eu aprendi como é que compartilha a tela. Menino, você esqueceu, foi. Pois, eu vou continuar, depois eu volto para cá. Mas o importante aqui nesse exemplo era mostrar para vocês que tem um vídeo disponível, uma aula, pronto, melhor. Tem uma aula toda sobre como foi esse mapeamento. Porque é o seguinte, lá não tem telefonia, lá não tem internet. Então a gente fez um mapa todo offline, gravou com o aplicativo as trilhas e colocou depois na internet quando a gente tinha internet disponível, fora desse território. Para vocês terem ideia que eles não têm acesso a esse mapa que a gente está vendo, mas eles estão representados lá, tá? Eu vou mandar o link, sim, professora, dessa aula aí, que inclusive tem outro exemplo da Chapada Diamantina, de uma trilha turística, de trekking, que eu também fiz, que foi a mesma coisa. Eu estava atualizando a trilha lá na Chapada para justamente os visitantes terem essa possibilidade de trafegar por ali com segurança, sem se perder, enfim. Eu fui com alguém, né, primeiro, que conhecia o território, para justamente ter a confiança não só no mapa, mas também na pessoa. Né? Acho que tudo isso é legal. Mas, enfim, eu vou postar, podem ficar tranquilos que essa aula está disponível. E tem uma outra aula também disponível. Deixa eu disponibilizar logo esse link, que é rápido. Tem duas aulas disponíveis nesse mesmo link, que é essa, sobre o mapa da comunidade quilombola, que é o mapeamento turísticos, e tem um outro sobre o mapeamento de negócios do Google. Para não dizer que eu não falei das flores, para não dizer que eu não falei do Google Maps, tem uma aula sobre mercado, cadastro de empresas no Google Maps. Não é muito hora para a gente pensar nisso, não, falar a verdade, mas vai estar lá disponível. Quem quiser assistir depois que essa bola de fogo passar aí, pode ficar à vontade. Deixa eu botar aqui nos comentários. Eu não consigo mandar. Eu mando no privado aqui. Eu vou mandar no privado, professora. Aí você compartilha para mim. Que esse link leva para os dois vídeos que eu falei. São duas aulas. Aí vocês podem ver depois. Vejam depois. Não, agora eu vou perder minha audiência. E aí agora eu vou para o exemplo crítico, né? Que é olha aí, o link está rolando já nos comentários. Que é o exemplo do mapeamento temático que a gente tem hoje do coronavírus, né? Esse mapa, que aí vocês devem também estar querendo o link, deixa eu providenciar logo aqui, mas não fica olhando o mapa não, gente. Que é aquele momento que o professor de cartografia se dá mal, né? Ele vai falar do mapa, ninguém mais presta atenção no que ele está falando, porque todo mundo quer ver o mapa. Esse mapa ele foi feito em Google Maps, tá? Então vejam vocês que existe utilidade, sim, no Google Maps, para fazer o quê? Não para mapear o que a gente tem na realidade, mas o que a gente está acontecendo no momento. Né? Um mapa temático, não um mapa de base. Bom lembrar essa diferença também. O mapa de base, nesse aspecto aí, pouco importa. Por quê? Os pontinhos que vocês estão vendo estão com cores diferentes, justamente para categorizar coisas diferentes. Eles estão reportando a links, você clica no pontinho e abre o link de uma matéria de jornalistas locais, uma checagem de pessoas do país, dando credibilidade àquilo, via Reddit, que é um grupo também
de mapeadores, vocês não conhecem, tem que conhecer. O Reddit tem vários projetos interessantíssimos de pesquisa, de análise, enfim. O Reddit é um mundo de coisas, de projetos colaborativos. E um deles é esse, que já tem aí, nesse momento que eu tirei o print, tinha 2 milhões e quase 3. Vamos olhar aqui agora para ver como é que ele está de acesso. Está na barrinha lateral do mapa. Se vocês abrirem o mapa, à esquerda, no topo, tem o título dele e o número de acessos que ele tem vem logo abaixo. Está carregando aqui para mim. Mas o que eu quero dizer, olha aí, tem 2.927 milhões. Então, perdão, 2.927.219 acessos. Então, eu acho que, assim, é de se avaliar o nível de pessoas, a quantidade da audiência que está se organizando e acessando isso aí. Porque vocês observam que é um mapa realmente muito robusto. Nessa escala, a gente tem uma sobreposição, né, que cria manchas, não nos permite ver, de fato, os pontos. Mas, numa escala local, a gente tem aí a possibilidade, sim, de averiguar, de fato, em que ponto está cada problema desse, no caso do Brasil, no caso da América Latina, África, todos os lugares que a gente tem aí o caso da doença, que são muitos países pelo mundo, né? Então, só para dar um exemplo, como é que faz mapa sem sair de casa? Olha aí um exemplo, né? Tem um mapa que você também só faz saindo de casa. Mas a gente tem que realmente ponderar que nesse momento, enfim, para trazer um tema atual, um tópico atual, eu trago aí essa necessidade dupla. Temos que fazer mapas remotamente, sim, e temos também que fazer mapas em campo. Acho que isso não deve ser descartado, uma coisa não anula a outra, não. E, bem, eu vou deixar umas questões, né, que a gente pode já ir discutindo aqui. Vocês já podem escrever o que vocês acham. Eu vou deixar essa tela. Antes de mais nada, indicar o e-book, que é esse livro aí, a professora falou, o livro A Comunicação dos Mapas, que está agora concorrendo aí ao Prêmio Compós, que é o prêmio de pós-graduações em comunicação. O Compós realmente selecionou, no caso a UFES, selecionou a minha dissertação para representar esse ano a universidade nessa competição. Justamente eu tive essa felicidade de ter a UFRB abrindo um edital também para a publicação de e-book. Então, publiquei a dissertação de uma maneira ampliada. Tinham coisas que eu não falei, tem muitas coisas que eu não falei na dissertação nesse livro, mas eu deixo claro até que ponto vai os capítulos da dissertação e até que ponto começa os capítulos que dão mais conta da parte de educação mesmo, né? Que isso eu não falei na minha dissertação. O trabalho se encerra com a análise VGI, PGI, os contrastes, mas como então fazer, né, que as pessoas se empoderem dos mapas e produzam mapas para esses fins que a gente está falando aqui, mapas da web, mapas para mobilidade, mapas para turismo, mapas para o marketing, mapas para logística, mapas para a gente pensar o transporte, né? Enfim, mapas que vão trazer soluções conectadas com a web. Eu acho que a gente tem muita coisa de software, muita discussão sobre software, cursos online sobre softwares de geotecnologia, mas a gente tem pouca coisa sobre plataforma de geotecnologia, que é o que a gente está falando aqui. Basicamente das duas maiores, o Google Maps e o OpenStreetMap, que são as duas maiores plataformas que a gente tem hoje. Pode ser que no futuro venha a surgir alguma outra coisa? Pode. O Japão está lançando o GPS dele, a Rússia já tem o dela, China, Índia, Europa, União Europeia. Então, cada um está lançando, eu falo disso no livro, então baixe o livro e você vai saber um pouco mais sobre essa competição que realmente está contra a hegemonia dos Estados Unidos, que desde 94 tem o GPS e acabou. Não existe outro GPS. Existe dentro dos territórios. Na China não se usa GPS. Se usa o Beidou. Ok, mas não estamos na China. Estamos falando da nossa relação de dependência ainda com o GPS. Então, quem sabe não passemos a usar o Galileu da União Europeia, ou passemos a usar outro sistema
operacional? Acho difícil, mas essa competitividade existe, principalmente acirrada dentro dos próprios territórios, né? Dentro da Europa, se usar o Galileu, dentro da China, se usar o Beidou, isso está sendo um incentivo, né? Uma questão de geopolítica mesmo. E se a gente for olhar o nosso quadro, que a gente está falando de GPS, ok, mas e o GIS, que está conectado à web? Por que aí partindo a primeira questão, por que se as pessoas têm o direito de estar no mapa, por que nem todos estão representados no mapa? Se a gente for questionar isso, a gente já entra na seara do VGI e PGI. Então, não dá para descartar essa pergunta. Ela está ecoando. E qual que é o discurso, né? Seria a segunda questão, que o mapa assume quando ele está na internet e aberto a colaborações. Diferente do mapa que está no seu computador, guardado, aquela análise privada. Estou falando do que está incompleto, não. Estou falando do que você já terminou, que você poderia mudar a realidade se você transportasse isso para uma conexão global. E aí? Que discurso que ele assume? Certamente que um discurso que eu aponto como mais democrático. Né? Eu acho que quanto mais mapas a gente tiver na esfera pública, e menos na esfera privada, e até menos na esfera secreta, que a gente não pode descartar essa diferença também dos dados militares e dos dados da Google, que não são a mesma coisa, mas a crescente que vem tomando a esfera pública dos mapas nos leva a pensar que o discurso que a internet traz para os mapas realmente muda a história deles nesses 20 séculos aí, né? Desde a cartografia científica, que começa lá nos gregos e vai evoluindo para o papel, depois esse design digital. Então, vale pensar e vale agir sobre essas questões, porque depois que a gente pensa, a gente age, e como diz Manuel Corrêa de Andrade, a geografia se faz andando e pensando, né? E, então, eu acho que a gente tem que realmente andar para fazer mapas, parar, sentar, olhar as imagens de satélite e também estar ali realizando esse duplo esforço da técnica, né? O pensamento junto com a ação. Então, sem perder a oportunidade, eu agradeço mais uma vez aí a audiência de vocês, todo mundo que está aí online, conectado, debatendo, acessando os links. Quem está olhando o mapa e não está mais prestando atenção ainda. Mas é isso aí. Obrigado, gente. Vou abrir aqui, vou deixar para a professora também abrir para perguntas. E a gente tem 52 minutos agora, enfim, sobra um tempinho ainda aí. Até mesmo a professora pode também fazer suas colocações. Muito legal, Antônio, cara, massa. Esse é um tema, como eu falei lá no começo, super atual, super tendência, né? A colaboração, acho que como tu falou aí, né? Como é que a gente vai se apropriar dessa informação se a gente está colaborando por ela, né? Incluindo ela, servindo como base de mapeamento, né? A gente está se mapeando, mas de que forma a gente está utilizando, para que bem, para que benefício, né? Então, isso é muito legal. Aproveitar que a galera que está online, né? Saber que fazer mapa, né? Não é necessariamente algo estático, né? As coisas estão mudando o tempo todo, falar isso aí da geografia, a gente vai andando e vai pensando, e vai, né, se movimentando. E eu acho que o mapa colaborativo é exatamente isso, dizer que os mapas não são estáticos, né? E aí faz uma reflexão sobre aquela questão do IBGE, né, que atualiza de 10 em 10 anos os seus dados. Então, a gente sempre que trabalhava com esses mapas estáticos, a gente tinha uma defasagem aí, né, das nossas bases de mapa. Achei muito legal também aquele teu comentário, como o OpenStreetMaps Maps iniciou, né, a história aí do Yahoo, eu desconhecia, então o Yahoo doou, e aí foi dando, e aí eles foram, né, se juntando e se complementando. A exemplo da Covid também, que tu comentou, eu acho que é isso que a gente está fazendo agora, a gente está se colaborando, né? A gente está se mapeando, a gente está construindo uma geografia diferente agora, no mundo inteiro, não só com relação a georreferenciamento, mas em como lidar com isso, como representar isso.
como olhar o mapa e não se desesperar, ou olhar o mapa e tomar as medidas necessárias que deve, né? A importância tanto do mapa e da comunicação em criar uma massa crítica, né? Quando a gente ouve alguém dizer que não é para a gente ficar mais em casa, a gente dizer, não, a gente vai ficar porque a gente não quer morrer. Enfim, então isso é muito importante quando a gente vê, né? Quando eu comecei a trabalhar com mapa, eu me apaixonei pelo ver. Por quê? Eu tenho uma memória visual muito louca. Eu posso ouvir, se eu não olhar e não escrever, muito dificilmente eu vou lembrar. Então, quando eu lidei com a cartografia, eu fiquei extremamente encantada, né? A minha vida se transformou com a cartografia, porque eu via e compreendia uma geopolítica. Eu via e entendia os processos, né, de decisão dentro das diversas áreas. Enfim, então, maravilhosa a tua aula, assim, estou super ansiosa. Acho que para a gente ter depois mais, quem sabe. A galera que falou gostou, já tem aqui várias coisinhas. Eu vou colocar aqui umas perguntinhas e vou colocar aqui os comentários da galera para te ver aí, Antônio. Olha lá. Muito massa, adorei. Já tinha ouvido falar dos mapas colaborativos e amei saber mais a respeito. Ótima aula, professor. Beleza. Newton. Obrigada, professor. Gostei da aula, né? Isso é muito importante. Aula muito produtiva. Isso é bem, bem bacana saber de vocês, porque às vezes, né, dá um insight na gente. Putz, eu posso fazer isso agora, eu posso agir dessa maneira, eu posso fazer desse jeito. E essa é a pegada do curso aqui que a gente está trabalhando, do EAD em conceitos básicos de geotecnologia, é justamente trazer o que a gente está falando no mercado para dar os insights para essa galera que está querendo aprender mais, né? Uhum. Olha lá, alguém falou aqui, muito bom, não conhecia sobre o mapa colaborativo, olha que legal, né? Então, pode baixar também o e-book, tá aqui o link. Isso, eu coloquei o link do e-book, né? Sugiro que todos façam uma leitura e durante aí a semana, né? Mandem uma mensagem para o Antônio, coloquem aqui nos comentários, enfim, interajam, tirem suas dúvidas, né? Porque é isso que a gente quer, tá? A gente quer que vocês utilizem exatamente isso, como o Antônio falou, né? Que a gente colabore, mas que a gente seja proprietário dessa informação que a gente possa usar para o melhor. Tem aqui, olha, o Marques disse assim, fiz na plataforma Google, no My Maps, sobre área de risco e é aberto. Olha, legal, já usando a tecnologia. E eu imagino que isso está acontecendo em vários locais. Nem todos os projetos se integram nessa plataforma Reddit, realmente tem milhões de pessoas ali acessando e colaborando, centenas de pessoas, mas eu acho que realmente o que você fez, o que está sendo feito, eu estou vendo médicos também aqui da Bahia trabalhando para fazer esse trabalho de monitoramento, que realmente é muito importante. O trabalho local é o que vai fazer o efeito global. Agora, quando a gente tem uma integração da plataforma com mais gente, de fato, a gente passa a dar mais credibilidade a algo, né? Engrossa um caldo. E quando a gente trabalha isolado, de fato, às vezes é mais importante trabalhar isolado, trabalhar com um mapeamento, por exemplo, da empresa, de onde estão os funcionários agora, no Instagram. Valeu, Jorge, comentário. No Instagram, no Mapas para Todos, eu trago vários casos que a gente está vendo. O caso do Missing Maps, por exemplo, o grupo Hot aí que está no comentário, justamente nesse aspecto aí que a gente estava debatendo, né, a possibilidade de ter uma integração. E eu acho que esses projetos que estão acontecendo na escala local, eles têm um efeito que muitas vezes é preciso um efeito local, quando com outros que realmente na escala global também, da mesma maneira, também necessário, sabe? Não dá para descartar a importância de nenhum dos dois. Eu acho que nesse momento todos os esforços para a informação ter credibilidade são válidos. O que não é válido, a única coisa que não é válido é a gente trabalhar com a desinformação.
né? E aí, o que está em jogo nessa questão do Missing Maps ou do projeto institucional, né? Ou de um projeto alternativo, é uma questão de informação e contra-informação, né? O mapa da OMS, da Organização Mundial da Saúde, está lá. É um mapa institucional. Esse mapa que a gente mostrou nessa aula é um mapa alternativo. Mas o que não dá é para uma pessoa criar uma coisa que não seja nem informação, nem contra-informação. E sim que seja um mapa falso, de desinformação. Aí é que a gente realmente tem que criar essa distinção para não confundir quando a gente falar de contra-informação, só que é uma coisa fake news. Não. É apenas uma checagem daquilo que não quer ficar só no que o governo fala. Até porque o que depender do governo já sabe, né? Tá aí os conselhos. Não sou eu que estou falando. É isso aí. É isso mesmo, Antônio. Daí eu quero te agradecer muito por essa aula, muito mesmo. Eu estou muito feliz, acho que a galera também está super animada. Dizer que as meninas da GEL estão à disposição de você aí para parceria, para apoio. Quando precisar mapear aqui o estado do Pará, a gente pode contribuir com você, ficamos à disposição. E começar aí a fazer mais mapas. Acho que a galera que está aqui também vai te procurar, vai propor. Bora tocar aí nessa quarentena um monte de mapa aí colaborativo. E muito obrigada mesmo, Antônio, por tudo, por aceitar, pelo show de aula, pelo conhecimento, né, disponibilizado para a gente, isso é muito importante, de maneira gratuita, né? Não nos cobrou nada, a gente está fazendo esse curso EAD de forma gratuita para a galera. A princípio, era um curso fechado internamente, ali para o IFPA e para a UFRA, aqui do Pará, mas devido à quarentena, a gente abriu para todos os interessados no Brasil e no mundo. A gente tem gente aqui de Portugal, tem um rapaz da Espanha e um do Peru. Então, a gente já está até internacional, olha lá. Enfim, então, muito obrigada, eu te agradeço. E aí, eu falando com a galera aí, a Dani agora vai chegar, vai falar um pouquinho sobre SIG, Sistema de Informação Geográfica, que tem tudo a ver com essa pegada aí do mapa colaborativo, né? Falar um pouco desses softwares para usar, de que forma, né? O que pode contribuir. Então, um beijo, Antônio, e aí agora eu vou colocar a Dani. Deixa eu botar a Dani aqui. Dani, tu tá aí? Tá aí, a Dani. Tô. Dani? Estou aqui, pessoal. Pronto, Olá, a Dani tudo tá bem? aí. Olha só que legal. Então, a Dani vai entrar aqui com a gente. E aí, Antônio, tu ficas à disposição aí, como que tu quiser ficar, se quiser ir, enfim, tá? Beleza. Eu vou colocar ela na tela e a gente fica aqui embaixo. Vou desligar minha câmera, mas fico online aqui acompanhando tudo. Show de bola. Beijo. Dani, a sala é sua, tá? Pode dar seu show aí. Obrigada. Vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho. Eu estou organizando aqui. Bom, pessoal, vou falar sobre Sistema de Informação Geográfica, Software e Dados. Meu nome é Daniele, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui tem algumas informações sobre mim. Espera só um minutinho que eu vou conectar aqui na página do Facebook para eu poder ver o que vocês estão escrevendo.
Então,